Vamos continuar estudando sobre gente que ora. Aliás, eu pergunto, tem gente que ora aqui? Amém. Gente que ora. Estudamos sobre a oração de Ezequias. Ezequias foi um rei que, de tão íntegro e reto diante de Deus, no momento que ele enfrentou uma dificuldade, uma luta, ele orou. Isaías era o profeta da época. Isaías respondeu, ou Deus respondeu através de Isaías a oração para Ezequias, dizendo: Deus vai te dar a vitória sobre esses reis que estão aí do teu lado querendo tomar a terra. E Deus deu a vitória. Depois disso, Deus manda Isaías falar com Ezequias, dizendo: você vai morrer. Aí ele chora, ele vira-se para a parede, ele clama: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou reto, eu sou justo diante do Senhor. Aí Isaías estava saindo, Deus fala: volta e fala para Ezequias que eu ainda vou dar mais 15 anos de vida para ele. E ele teve mais 15 anos de vida por causa de ser uma pessoa íntegra, por causa de ser uma pessoa que buscava Deus. Vimos também sobre Ana, a oração de Ana. Ana orou pedindo a Deus um filho, ela era estéril, não podia ter filhos. Estava já há anos sendo massacrada pela sua, como diz a Bíblia, rival. O seu marido, Eucana, tinha duas mulheres, a Penina e Ana, e a Penina, que tinha filhos, ela tirava sempre um barato de Ana, dizendo: você não pode. E Eucana amava Ana. Até que um belo dia ela compenetradamente orou ao Senhor de tal forma que o sacerdote ali, quando a viu orando, disse: você deve estar bêbada. Ela disse: não, eu não estou bêbada, eu estou aqui com o meu coração quebrantado, eu estou orando agora, falando com Deus, pedindo a Deus misericórdia, porque eu tenho um sonho. E quando ele viu a vida de Ana naquele momento, ele disse: então vá, porque Deus vai te dar essa bênção. E claro, ela saiu dali, voltou depois de um tempo com o menino já desmamado e entregou ao sacerdote ali, falando: está aqui, o filho que eu pedi a Deus que ele me deu, eu entrego a ele agora para ele ser profeta e servir ao Senhor. E Samuel foi um dos maiores profetas que a gente vê na Bíblia. E depois disso o texto diz que Ana teve outros filhos e filhas. Deus a abençoou bastante. Vimos também aqui sobre a oração que Jesus ensinou, a oração do chamado Pai Nosso, que é uma oração que é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, e nós temos que entender por que oramos a oração do Pai Nosso. E também estudamos sobre a oração dos hebreus. Interessante que na oração dos hebreus, eles pediram a Deus durante 430 anos, ou boa parte desses 430 anos, pediram para que Deus tivesse misericórdia, e as gerações iam uma ensinando as outras: escuta, nós precisamos orar, precisamos pedir para Deus ter misericórdia da gente, nos libertar daqui dessa escravidão. E depois de 430 anos, Deus manda Moisés. Nós estudamos sobre isso, na capacidade que Deus deixou de poder sobre a vida dele. Ele conseguiu libertar o povo, Deus libertou o povo através da vida de Moisés, e o povo no deserto, em vez de estar feliz, porque eles estavam prósperos, saudáveis, eles tinham uma terra prometida, no meio do deserto. Com tudo isso, eles ainda tinham uma mente escrava, e eles estavam falando mal, criticando, indo contra Deus, indo contra os servos de Deus. E por isso, acima de 20 anos, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Ou seja, o que a gente aprendeu com a oração dos hebreus? Tem muita gente hoje que ora, pede, e quando a bênção vem, ele reclama. Foi o que aconteceu com os hebreus. Amém? Quero estudar com os irmãos hoje sobre Jó. A oração que Jó fez, que mudou a história da vida dele. Mas para chegar nessa oração, a gente precisa entender, quem não conhece a história, a gente precisa conhecer de como foi a vida de Jó. Por isso eu convido você a abrir a Bíblia, no livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1, Jó, capítulo 1. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. Para você encontrar Jó mais fácil, abre assim a Bíblia no meio, vai estar Salmos, o livro antes de Salmos é Jó. Mamata, hein? Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. O texto diz que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Guarde muito bem essa expressão aqui relatada na Bíblia. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Versículo 2, tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas,
3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Versículo 5. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Versículo 6, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Versículo 7, o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Pausa aí, então quem pensa que o diabo está no inferno está redondamente enganado. Ele anda aqui nessa terra, como diz a Bíblia no livro de Pedro, rondando ao nosso derredor, rugindo como leão, se bem que ele não é leão, mas ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Ok? Nesse texto fica bem claro que o diabo está rodeando a terra. Vamos lá, versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há na terra ninguém como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Versículo 9: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. 10, ele continua falando: acaso não puseste, Satanás está falando com Deus, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Versículo 11, Satanás ainda está falando com Deus, ele diz: mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Versículo 12, o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E 13, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, 14, um mensageiro veio a Jó, ou veio dizer a Jó. Ele disse: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. 15, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 16, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. 17, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 18, enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. 19, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 20, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra, reclamando ao Senhor. Amém? De que forma que ele se prostrou em terra?
Então prostrou-se rosto em terra em adoração, 21, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Por último, 22, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Se você continuar lendo o capítulo 2, ou o final do 1, capítulo 2, você vai ver que Jó também perdeu a saúde, porque numa outra viração, o diabo foi lá diante de Deus, e Deus fala com ele: poxa, você me incitou para que eu permitisse que ele fosse afligido do jeito que foi, perdeu tudo, mas você viu que ele ainda continua reto, íntegro. Aí o diabo fala para Deus assim: olha, pele por pele, eu duvido que se tocar na saúde dele, ele vai continuar te glorificando. Duvido. Aí Deus permite, fala assim: pois então toque na saúde dele. Não mate, mas toque na saúde. E diz que o diabo foi, tocou na vida de Jó, trouxe sobre ele uma enfermidade, que pesquisando sobre o que relata a Bíblia não diz o que era. A Bíblia diz que Jó usava cacos de telha para raspar, e segundo alguns historiadores bíblicos, pra você ter uma ideia, as feridas que Jó tinha, segundo alguns estudiosos, eles sugerem que essa enfermidade se chamava elefantíase, ou talvez varíola. Uma dessas duas enfermidades meteu a vida de Jó de tal forma que ele ficou caído no chão. Quando a sua mulher olhou para ele e disse para ele: meu filho, amaldiçoa Deus e morre, não tem mais jeito para você. Ele ficou num estado tão deplorável, após perder tudo, inclusive a saúde, que quando 3 amigos de Jó chegaram para falar com ele, a Bíblia diz que esses amigos ficaram uns 7 dias mais ou menos de boca fechada, pedindo misericórdia a Deus, tentando entender o que tinha acontecido com Jó, porque eles não acreditavam. Eles também eram ricos, eles eram homens daquela região. Quando eles viram a situação de Jó, eles não acreditaram. Interessante que algumas coisas que a gente pode sugar dessa história de Jó. Primeiro, Jó era um homem tão íntegro, tão justo. E para você ter um entendimento, apesar da história de Jó estar aqui antes de Salmo, ou o livro de Jó antes de Salmo, o livro de Jó ele é meio que poesia, meio que relatos de história. Jó viveu entre Noé e Abraão. Entre Noé, depois de Noé e antes de surgir Abraão, Jó viveu no meio dessa história. Apesar de a Bíblia não relatar isso, segundo os historiadores, Jó viveu antes de Abraão. Então naquela época que eles serviam a Deus, eles ouviram falar das maravilhas que Deus fez, da destruição que Deus causou, naquele momento em que Noé foi o único com sua família a escapar da destruição. Eles acreditavam que Deus tinha poder para fazer coisas maravilhosas, tremendas, mas eles acreditavam porque eles ouviam falar. Jó era um desses. Jó ouviu falar tanto de Deus, o Deus que tinha criado um novo tempo, uma nova situação, que segundo o texto, Jó, ele se reportava a Deus com integridade. Jó, quando se relacionava com Deus, ele procurava fazer as coisas mais retas e justas possíveis, a ponto de os seus filhos fazerem festas e ele pensar: poxa, será que eles cometeram algum tipo de pecado? Poxa, se eles cometeram algum tipo de pecado, no final da festa ele chamava os 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, reunia e oferecia sacrifício por cada um dos filhos, pedindo a Deus que tivesse misericórdia e perdoasse os filhos. Você tem uma ideia da integridade e da retidão de Jó. Era tão grande essa retidão e essa integridade, que séculos depois, está registrado isso no livro de Ezequiel, capítulo 14, vai aparecer aqui no telão se tudo der certo, um relato
de uma época em que o povo de Deus estava distante do Senhor. Eles estavam tão distantes de Deus, que Deus começou a dizer através de Ezequiel: esse povo é infiel, esse povo merece ser castigado, porque eles são infiéis. Depois de tudo que Deus fez, eles se tornaram infiéis. Ezequiel, através da palavra que veio de Deus sobre ele, Ezequiel 14:12, ele disse: esta palavra do Senhor veio a mim. Versículo 13, ele disse: filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar os seus homens e seus animais. Versículo 14, mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Deus continua falando, versículo 15, ele disse: ora, se eu enviar animais selvagens para aquela nação, e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas. Só a si mesmos livrariam, e a nação seria arrasada. Versículo 17, ou se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser, que a espada passe contra toda essa terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, 18, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. 19, ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais. 20, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. O que eu aprendo nesse texto? Pelo menos 3 pessoas a Bíblia cita que eram justas, retas, fiéis diante de Deus. E quando você é justo, reto, fiel diante de Deus, eu falei há pouco de memorial, isso torna-se um memorial. Nós estamos falando aqui no século 21 de algo que aconteceu há pelo menos uns 4.000 anos atrás. 4, 5 mil anos atrás, que Deus fez questão que fosse registrado na sua palavra, para que a gente pudesse entender o seguinte: quando você é fiel a Deus, quando você é reto ao Senhor, ou reto diante do Senhor, Deus vem com o seu favor, abençoa e guarda a tua vida. Isso está bem claro quando você lê o texto de Jó, porque o diabo, quando chegou diante de Deus, ele disse o seguinte: a tua vida, a vida de Jó, ela é boa, porque o Senhor cercou a vida dele. O Senhor colocou cercas nos negócios, no gado, na família. É por isso que ele tem tudo bem. Ou seja, eu aprendo que quando a gente é reto e fiel diante do Senhor, Deus, ele nos guarda, Deus, ele nos livra, Deus, ele está do nosso lado, trazendo sobre nós a sua bênção, a sua misericórdia, a sua paz, o seu amor, agora inclusive através de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Ou seja, o âmago da história de Jó é uma discussão entre o inimigo e Deus, uma discussão ou um papo, e depois entre Jó e os seus 3 amigos, porque esses 3 amigos, depois de quase 7 dias olhando Jó na situação deplorável que ele estava, eles começam a tentar entender por que Jó estava naquela situação. Por que ele estava sofrendo tanto? Por que ele tinha perdido tudo? Pô, se o cara é temente a Deus, se o cara é reto diante de Deus, se o cara é fiel a Deus, por que ele estava passando aquilo? Por que tanta dificuldade? Por que perder tudo? E eles começaram a questionar Jó. Um amigo veio e disse: olha, eu acredito que você está nessa situação porque você deve ter algum pecado escondido. E você sabe,
a gente ouviu falar que Deus não gosta do pecado. E quando você tem um pecado escondido, Deus está pesando a mão. Eles começaram a tentar descobrir, através da sua mente finita, por que Deus permitiu que o inimigo atormentasse Jó. Por que Deus permitiu que ele perdesse toda a riqueza? Por que Deus permitiu que ele perdesse os filhos? Por que Deus permitiu que ele perdesse a própria saúde? Por que Deus permitiu isso? Os amigos de Jó questionaram bastante isso. E olha, meus irmãos, se você ler o livro de Jó inteiro, eu já aconselhei para algumas pessoas aqui da igreja ler, você vai ver que Deus, por ser soberano, onisciente, onipresente, onipotente, onisciente porque ele sabe de tudo, onipresente porque ele pode estar em todos os lugares do universo ao mesmo tempo, onipotente porque ele tem todo o poder nas suas mãos. Quer dizer, na perspectiva de Jó, quando aconteceu tudo isso, Jó também começou a se questionar. Até então Deus não havia se manifestado. Deus permitiu que Jó, o diabo tocasse na vida dele, ele perdesse tudo aquilo. Deus permitiu que o inimigo tocasse na saúde dele. Ele passou momentos difíceis. E eu imagino aqui, meus irmãos, às vezes você fala assim, nossa, eu estou numa tribulação muito grande. E às vezes as tribulações que a gente diz que passa não chegam aos pés das pessoas do passado. Porque eu imagino um cara sentado na porta de sua casa, as pessoas passando por ele e olhando para ele com desprezo, com dó, porque ele estava todo machucado, inflamado, aquilo doía, e ele pegava cacos de telha e raspava do corpo, aquela carne meio que apodrecida. E ainda assim a Bíblia diz que em nenhum momento ele disse, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Eu quero, ó Deus, me desligar de Ti. Como algumas igrejas, pastores hoje falam assim, você tem que botar Deus na parede, você tem que falar para Ele, ó Deus, você tem que me dar o que eu sou teu filho, eu sou herdeiro, o Senhor tem que me dar, porque se o Senhor não me der, eu vou embora. E na verdade Salomão diz, quando você entrar na presença de Deus, fale o menos possível e faça o menos possível de voto, porque voto de tolo, Deus nem ouve. Quando você entrar na presença de Deus, baixa a sua cabeça e entra pedindo misericórdia, porque Deus é Deus de misericórdia. Aqui Jó, um belo dia, depois de ter conversado com os seus amigos, questionado pelos seus amigos, ele chega e fala para Deus. Ele ficou tão convencido de que os amigos falaram, que em Jó capítulo 13, versículo 23, está escrito assim, quantos erros, Deus, e pecados eu cometi, mostra-me a minha falta e o meu pecado. Senhor, fala comigo, me mostra, onde eu errei? Porque eu errei, eu quero mudar isso na minha vida. Eu quero pedir perdão. Pô, os caras estão me convencendo de que realmente eu pequei. Eu acho que eu pequei. Eu não me lembro de nada, mas que o Senhor me mostre. E a situação de Jó era tão difícil, era tão terrível, que, segundo o texto bíblico, num determinado momento, no livro de Jó, vem um outro jovem chamado Eliú. Eliú era um nome comum entre os hebreus. Ele vem e chama a atenção de Jó. Ele faz um tipo de disciplinador, o papel de um disciplinador. E ele fala para Jó o seguinte: ninguém é capaz de entender o que Deus faz. O que a gente tem que entender é que a gente tem que se submeter a Deus, confiar nele, deixar a nossa vida debaixo do seu controle e entender que se Deus permitiu alguma coisa, Ele permitiu para que a gente aprendesse. Mas se Ele deu, ou se Ele permitiu, Ele vai dar o escape, Ele tem o controle, Ele vai dar a solução. Aí Jó então começa a questionar Deus. Ele ora e fala: Senhor, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso comigo? Senhor, era melhor eu nem ter nascido, porque eu nasci para viver assim. Senhor, tem misericórdia, é melhor até que eu morra. Senhor, por que aquele dia em que eu nasci o Senhor deixou? Era melhor aquele dia, então ser amaldiçoado. E o texto diz que depois de Jó, você lê os capítulos, depois de alguns capítulos lendo,
Deus, me permite essa expressão, ele entra na parada. Deus se manifesta. E Deus faz 50 ou 70 perguntas, chamadas perguntas retóricas. Pergunta retórica é que você já sabe a resposta. Então Deus perguntou para Jó: Jó, você está me questionando, né? Por que eu permiti isso na tua vida? Aonde você estava quando eu fiz o céu? Quando eu mandei as estrelas foram criadas brilharem, onde você estava? Quando eu fiz a separação do céu e da terra, você já tinha nascido? Você na sua vida, onde você estava? Que entendimento você tem de toda a criação que existe? Aí Jó, segundo o texto, ele olha para si mesmo, ele abaixa a sua cabeça e ele ora, talvez a oração mais importante que ele já havia orado em sua vida toda. O texto diz, eu gostaria de ler com você em Jó 42, o texto diz que Jó abriu o coração. Abriu o coração de tal forma, apesar de estar aqui no telão, não é esse aqui não, tá, gente? Eu estou lendo a Bíblia, tá? Vocês que estão aí, eu estou lendo aqui na Bíblia, beleza? Obrigado. Jó 42, versículo 1. Depois de tudo que ele ouviu de Deus, Jó responde ao Senhor. Versículo 2, ele fala: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu irmão, pausa aqui. Quem confia nos propósitos de Deus, nos planos de Deus para a sua vida? Levanta a sua mão e diga assim: eu creio. Então olha para a pessoa que está do seu lado, se ele levantou a mão, didaticamente, fala isso para ele, o texto aqui: meu irmão ou minha irmã, o nosso Deus pode fazer qualquer coisa. Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. E eu vou complementar aqui, inclusive os planos que ele tem para a tua vida. Amém? Volta para a Bíblia aí, versículo 3. Tu perguntaste, Jó falando para Deus: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Jó entendeu que tudo que ele falou era bobagem. Versículo 3 ainda, na complementação, ele diz: certo, é que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Versículo 4, tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E no versículo 5, Jó declara na sua oração, ele fala assim: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Versículo 6, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 7, depois que o Senhor disse palavras, ou essas palavras a Jó, disse também a Elifas de Temã. Olha o que Deus falou para os amigos de Jó: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Versículo 8, vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Versículo 9, então Elifas de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro
tudo o que tinha antes. Versículo 11: todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que o haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Versículo 12: o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Versículo 13: também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. 14: a primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia, e a terceira o de Querem Rapuque. Como eu falei de manhã, nomes sugestivos para quem quer casar e ter filho ou filha, está aí os nomes. Aliás, no Nordeste já existe, né, esse Késia. Eu me lembro de ter conhecido alguém que chama Késia. Késia, venha, filha. Versículo 15 agora. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. 16, depois disso, Jó viveu 140 dias. 140? Ele viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. 17, e último, então, morreu em idade muito avançada. Meu irmão, o que a gente pode aprender com a vida de Jó, com a oração dele? Lembre-se, depois de Noé, eles conheciam Deus de ouvir falar, dos milagres que Deus fez, da destruição que Deus causou, da misericórdia desse Deus para quem era fiel, porque eles ficaram sabendo que Noé, segundo o texto de Gênesis, Noé era um homem justo, reto, em meio a uma geração perversa e má. Deus destruiu toda aquela geração, e preservou a vida de Jó, de Noé e a sua família, porque ele era justo, ele era reto diante de Deus. Então eles ouviam falar, aquele que é justo, que é reto, fiel diante do Senhor, Deus poupa, Deus tem misericórdia, Deus abençoa. Então Jó, ele conhecia Deus, era aquele cara assim legal, ele ia, entenda na expressão de hoje, ele ia na igreja, ele abençoava com o seu dízimo, com a sua oferta, ele cantava corinhos, hinos, batia palma, levantava a mão. Claro que eu não fazia nada disso, mas eu estou falando algo para você entender. Quando chegava em casa, os seus filhos chegavam, ele dizia: aí filho, você esteve aonde? Eu estive numa festa. Então vem cá, vamos orar aqui para que Deus tenha misericórdia. Vai que você cometeu algum pecado, vamos orar aqui para que Deus tenha misericórdia da tua vida. Jó era um cara assim que você fala para ele: poxa, eu queria ser como Jó. Mas é interessante que se você ler no capítulo 2 de Jó, a escrita diz que Jó tinha dentro do seu coração, só ele e Deus sabia. Ele tinha um pensamento assim: o que será da minha vida se um dia eu perder tudo? Toda a minha riqueza, se um dia eu perder os meus filhos, se um dia eu perder minha saúde, o que vai ser da minha vida? Ele pensava nisso, ele nunca falou isso para ninguém. Mas como Deus conhece o nosso coração, Deus deu a oportunidade para Jó ter uma experiência profunda de relacionamento com Ele. Que lá em 42 de Jó, como a gente leu, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora, Senhor, quando eu vi a tua grandeza, a tua glória, a tua presença se manifestar, Deus, eu me arrependo no pó, porque eu não sou nada ante o Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu aprendo que Jó, ele passou por tudo que ele passou. Deus permitiu toda aquela situação. Primeiro, para mostrar que mesmo sendo íntegro, reto, justo, você e eu ainda vamos passar por provações nessa terra. Ezequias passou, Ana passou, os hebreus passaram e foram a maioria deles reprovados. Citado aqui no texto de Ezequiel, Daniel passou, José lá no Egito passou, e tantos outros, que eram pessoas íntegras, retas, mas passaram por dificuldades. E por que então que Deus permite?
Bom, Deus queria tratar algo na vida de Jó. Deus queria que Jó tivesse a oportunidade de conhecê-lo melhor. E eu entendo, meus irmãos, que às vezes Deus permite situações nas nossas vidas para a gente aprender a conhecer mais a Deus, para a gente se relacionar mais profundamente com Ele. Porque Deus permite algumas situações nas nossas vidas que às vezes você não entende. Por que você fica enfermo? Como Asaf, lá os filhos de Asaf no Salmo 73. O que está escrito no Salmo 73? Eles oraram o seguinte: Senhor, está difícil. Eu sou íntegro, eu sirvo ao Senhor, eu canto, eu toco, eu prego, eu trabalho honestamente, e eu fico doente, eu fico com dificuldade, eu olho para o ímpio passeia, brinca, faz festa até 1, 2 horas da manhã, come, bebe, e está tudo bem com ele, Senhor, como é que pode? Aí de repente eles lembram de uma escrita antiga que diz o seguinte: o ímpio passa, mas aquele que é fiel ao Senhor permanece para sempre. Jó, apesar de toda a sua perda, em nenhum momento você vê Jó amaldiçoando a Deus. Como os hebreus, que pegaram a comida uma vez lá, as codornizes e o pão, e falaram assim: Moisés, você trouxe a gente para vir aqui comer essa comida miserável? Porque, meus irmãos, nos dias de hoje tem muita gente assim. Tem gente que vem para a igreja, e é por isso que, como eu falei aqui há 15 dias atrás, no Brasil tem entre 30 e 40 milhões de desviados. Porque as pessoas vêm para a igreja com aquela promessa: o seguinte, você vai chegar na igreja, Deus vai colocar uma capa assim dentro do seu ombro, você vai começar a voar, você vai ter poder, você vai fazer um monte de coisa, você vai pega uma toalhinha, passa na porta do banco, a tua conta de devedora vai sumir. Aí você pega uma vassoura e vai varrer as coisas ruins da tua casa. Se não der para varrer, você dá uma voltinha nela, voa por aí. É isso que... Então, vai acontecer isso? Vou chegar na igreja então. Por isso que a igreja, tem muitas igrejas aí, muitas, inclusive a nossa, que as pessoas vêm e olham e falam assim: nossa, mas eu queria. Espera um pouquinho. Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Que tipo de profundidade tem esse relacionamento? Porque veja, meus irmãos, quando a situação aperta, a maioria área. Por isso que tem quase 40 milhões de desviados. A situação aperta, o cara perde o emprego, ele começa a falar: Deus. Eu já contei a minha história aqui quando eu perdi o emprego do banco lá no Bradesco, o primeiro banco que eu trabalhei. Já contei aqui essa história algumas vezes. E eu questionando, de 4 meses depois desempregado, questionando: Deus, por que o Senhor fez eu perder o meu emprego? Eu trabalhava, eu era honesto, era bom naquilo que eu fazia, modéstia à parte. Por que eu perdi o emprego? Aí, revirando uns papéis assim, eu achei um olerite. Aí eu peguei o olerite na mão assim e falei assim: poxa, eu era feliz e não sabia. Mas aí eu lembrei que quando eu recebia lá no banco o olerite, em vez de falar assim: obrigado, Deus, pelo salário e tal, eu olhava assim e falava: miséria, banco ladrão. Um dia ainda vou sair daqui, vou ter coisa melhor. Eu odeio esse banco. Aí o outro reclamava, eu, cristão, né? Ou pelo menos crente, né? Ia na igreja, chegava perto, e aí? Esse mês escutei, o meu também, cara, esse banco é ladrão. Quando eu vi aquilo, eu chorei. Porque pelo menos eu tinha um salário, e eu sustentava a minha família. Aí eu cheguei e falei assim: Deus, tem misericórdia de mim. Eu entendi, Senhor, eu entendi. Nunca devia ter falado aquilo. Deus falou: entendeu, filho? Entendi. Então tá bom, eu vou dar um trabalho para você. Na mesma semana foi um cara na minha casa e falou: quer trabalhar comigo? Quero. Lá na minha empresa. Beleza, vou aonde? Ali em Interlagos. Interlagos? Interlagos. E eu morava em Osasco. Tá bom. E quanto que eu vou ganhar? 1/3 do que eu ganhava no banco. Você me ajuda na condução? Na condução eu te ajudo. Eram 2 ônibus, um trem e uma caminhada de 1 quilômetro, quando não pegava o cipó, né, para atravessar. Que era lá onde o Judas perdeu as botas. Era atrás do segundo portão da pista de Interlagos. Durante um ano, chuva, sol, calor, frio. Levantava às 5 horas da manhã, meu filho recém-nascido, não dormia. O filho era boêmio, né? Ele dormia de dia e acordava à noite.
E a minha esposa cansada de trabalhar o dia todo, né, em casa, e ainda assim com umas complicações que teve. Eu ficava com ele das 10 da noite até as 3 da manhã, empurrando o carrinho, pedindo Deus ter misericórdia desse menino. É uma bênção, Senhor, mas dorme, não dormia de jeito nenhum. Acordava às 5, pegava o ônibus, ia para Osasco, pegava o trem, descia lá em Santo Amaro, pegava um ônibus e descia atrás do segundo portão de Interlagos, andava 1 quilômetro a pé, trabalhava o dia inteiro, voltava 1 quilômetro a pé, pegava o ônibus, pegava o trem, pegava outro ônibus e ia para casa. 1 ano assim. E eu sempre falava, obrigado Deus, que o Senhor abriu a porta para mim. Não sou tonto, né? Fui tonto uma vez. Depois de 1 ano, Deus abriu a porta de emprego num outro banco, no Banco Itaú. E em menos de 6 meses, o mesmo cargo que eu tinha quando eu estava no Bradesco, Deus me deu de volta no Itaú. Que como Deus fez com Jó, Deus também fez na minha vida. Fez assim, ó, em 6 meses. E eu me lembro que quando a gerente administrativa do Banco Itaú, o gerente gostava de mim, porque eu trabalhava, dinâmico, já tinha trabalhado no banco, ele falou assim, ó, promove esse cara. Não, mas ele tem 5 meses e meio, promove ele. Não, mas tem gente que tem 3 anos aqui, é melhor colocar os outros que estão na frente, nós vamos ficar chateados. Ele falou, você não está entendendo, eu não estou pedindo, eu estou mandando você promover ele, ponto. E com muita raiva ela foi e me promoveu. Porque Deus quando faz, Deus faz. Como Ele fez na vida de Jó, Ele também fez na minha vida e quer fazer na tua. Então eu aprendo com a oração de Jó. Primeiro, Deus pode usar situações das nossas vidas para nos moldar, para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos abrir os olhos e nos levar a uma caminhada maior, diferente. Deus pode fazer isso. Por isso que Deus permite situações. Segundo, Deus, Ele é tão grande, tão maravilhoso, e desde o começo do ano nós estamos estudando sobre isso, e mesmo estudando sobre isso desde o começo do ano, tem gente que o relacionamento com Deus é raso, não tem profundidade nenhuma, não tem nada de diferente. E como disse o Emerson aqui na ministração no começo do culto, que Deus o incomodou para que ele e todos nós possamos nos aprofundar, buscar mais a Deus, adorá-lo em espírito e em verdade, receber do Senhor a bênção dele. E Deus quer nos abençoar, Deus quer transformar essa nação, o Brasil. Meu irmão, na próxima eleição a gente não sabe nem quem vai votar, porque não tem um que sirva, mas a gente vai ter que escolher um. Então a gente tem que orar e pedir, Deus tem misericórdia do Brasil, já está uma situação difícil. Mas o povo, ele não quer profundidade, ele só quer as coisas. Ah, Deus me abençoa com o mino, me abençoa com a mina, me abençoa com o carro, me abençoa com a casa. Ah, Deus, um salário maior, um emprego melhor, tudo isso é bênção, é. Mas tem coisas muito mais maravilhosas que Deus quer fazer em mim e através de mim e de você. E para isso a gente tem que estar preparado. E só vamos estar preparados se nós nos aprofundarmos na presença de Deus. Como Jó, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Agora não. Agora eu estou do teu lado. Agora eu confio em ti, eu sei que o Senhor está comigo. Amém? Terceira questão que eu aprendo aqui. Eu já falei sobre isso várias vezes e repito. Meu irmão, minha irmã, quanto mais você se preocupar com os outros, orar pelos outros e abençoar os outros, menos problemas você terá. Vou repetir. Quanto mais você se preocupar com os outros, orar pelos outros, ajudar os outros, menos problemas você terá. Aqui no livro de Jó, 42, versículo 10, agora sim aquele texto lá, irmãos aí, do telão. Jó 42, 10, diz que depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. E eu aprendo aqui nesse texto, Jó, ele podia ter um coração ressentido. Porque veja, os caras acusaram ele, os caras acharam que ele estava em pecado. E quando Deus mandou eles falar com Jó, eles devem ter chegado assim constrangido. Jó, seguinte, a gente pisou na bola e Deus mandou que você ore por nós. Jó podia ter falado, eu picho uma maldição nos seis. Como tem uns crentes aí, macumbeiro, que ora, né, Senhor, põe a tua mão, mata aquela vida.
Senhor, aquele lá que fez mal para mim, o Senhor vai ver. Põe a mão, Senhor, para ele comer mesmo o pão que o diabo amassou. Aqui, graças a Deus, não tem gente assim, mas tem uns crentes por aí que só Jesus na causa, né? Não. Jó fez o seguinte: ah é? Deus falou? Então vem cá. Senhor, abençoa a vida desses amigos, Pai. Eles não entenderam o que eu estava passando. Talvez até nem eu tenha entendido. Agora que os meus olhos te contemplaram, eu entendo, Deus. O Senhor tenha misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus amigos. Abençoe a vida deles, abençoa a família deles, Senhor, abençoa os negócios dele. E o texto diz que quando ele estava fazendo isso, Deus estava mudando a vida dele. Porque, meu irmão, quando você libera de mágoas, e o pastor Ripari falou sobre isso no domingo passado aqui de manhã, quando você não guarda no teu coração, quando você libera perdão, quando você não tem ressentimento com ninguém, em vez de amaldiçoar, você abençoa. Deus vem e muda a sorte da tua vida, como ele mudou na vida de Jó. Por último, 4, no final das contas, a única coisa que vale diante disso tudo que nós estudamos é a avaliação de Deus em relação à nossa vida. Porque os amigos julgaram Jó por causa da situação que ele estava vivendo, tipo, ele está em pecado. Outras pessoas que passaram e viram Jó sentado, doente, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, devem ter sentido dó, devem ter olhado para ele e falado assim: está vendo, esse cara é pecador. Porque naquela época, assim como na época de Jesus, para justificar a pessoa que nascia com um defeito físico, a pessoa que nascia cega, por exemplo, aleijada, a pessoa que nascia ou que era pobre, para justificar, foi o seguinte: esse cara pecou ou os pais deles pecaram. Aí Jesus encontra um camarada no meio do caminho que era cego, e aí os discípulos chegam e Jesus fala assim: Jesus, por que ele está cego? Por que o outro está aleijado? Porque os pais pecaram? Porque ele pecou? Jesus falou: não foram nem os pais nem ele que pecou. Isso está acontecendo para que se manifeste a glória de Deus na vida deles. E Jesus orou, e homens tiveram os olhos abertos, outros foram levantados. Jesus criou olhos num cara que nem o globo ocular tinha. Ou seja, meus irmãos, aquela crença que eles tinham caiu por terra. Que quando eles passaram de novo e viram Jó feliz, rico, aliás, o dobro de riqueza que ele tinha, quando eles viram que Deus deu mais 7 filhos e 3 filhas para ele, aqueles homens devem ter falado o seguinte: realmente, quem serve a Deus, Deus cuida. Amém, irmãos? Mas para chegar nisso tudo, Jó precisou ter um relacionamento profundo com Deus. Jó deixou de ouvir falar, para ter uma experiência com Ele. E eu tenho orado, irmãos, para que a gente possa, em nome de Jesus, ter experiências profundas com Deus. Ainda na oração de sexta aqui, no estudo, na escola de ministério sexta-feira, a gente estudou um pouco sobre isso. Eu encerro falando sobre isso. Foi feita uma pergunta, um questionamento: pastor, por que as pessoas vão no monte orar? Aí eu respondi: porque no monte as pessoas vão naquela expectativa. Eu vou ver graveto acendendo, eu vou ver pedra brilhando. Uma vez um pastor me falou que ele foi orar num lugar, tinha várias árvores assim, e quando eles estavam orando, ele escutou aqueles passos em cima da árvore assim, ó, e ele falou: foi uma glória maravilhosa. Eu ficaria com medo, te juro, mas foi glória de Deus, amém. Já ouvi falar, o pastor Satoro que esteve aqui, ainda esse ano, se Deus permitir, vai voltar, ele orou por pessoas, inclusive na nossa igreja de Tapetininga, que Deus deu o dente de ouro. Aí eu respondi para a pessoa que me perguntou: Deus pode fazer isso? Sim, isso é uma exceção. Isso é uma exceção. Poxa, então por que Deus nos responde? Deus é Deus. Ele responde na hora que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. O que cabe a nós, fazer como Jó, se submeter à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E a gente só faz isso quando a gente tem relacionamento, quando a gente conhece. Então lá no monte ou em casa, não importa, no monte ou em casa, na praia ou no campo, no avião, no metrô, no carro, sozinho ou rodeado de pessoas,
Não importa, o que importa é o tipo de relacionamento que você tem com Deus. Que o mesmo Deus que estava lá no Monte Sinai com Moisés é o mesmo Deus que está conosco aqui hoje. O Deus que controla todo o universo é o Deus que está com a gente aqui hoje. Então, pastor, mas eu gosto de ir no monte. Vai com Deus. Mas eu gosto de ver graveto aceso. Isso acrescenta alguma coisa na minha fé. Se acrescenta, beleza. Mas não se baseie nisso. Baseie-se no relacionamento, profundidade que você tem com Deus. Não conheça mais Deus de ouvir falar. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Não. Conheça Deus de poder contemplar a glória, o poder dele na tua vida, na tua família, nos teus negócios, aonde você estiver. Deus é contigo. Amém, irmãos? Quero convidar você nessa noite a orar. E orar assim: Senhor, entendi, eu quero mudar, eu quero me aprofundar na tua presença. E presta atenção, que o inimigo ainda vai chegar diante de Deus, que ele rodeia a terra e vai diante de Deus, e ele vai falar assim: quem? Aquele cara lá, Emerson, aquele ali, ficar firme agora, fez uma oração que vai agora melhorar, que vai orar mais, que vai se aprofundar, duvido, aquele ali tem uns negocinhos dele lá. Só que agora a gente tem a pessoa de Cristo, que segundo a Bíblia é o nosso advogado junto ao Pai. E quando você pede perdão dos pecados, Jesus entra no circuito, diante do diabo, diante de Deus, e fala assim: mas ele já me pediu perdão, e eu já o perdoei. Amém, queridos? A gente pode entrar na presença de Deus através de Jesus. Aliás, Jesus é o único que pode nos levar na presença de Deus. Não tem santo, não tem santa, não tem religião, não tem ritual, só tem uma questão: Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, você quer chegar diante de Deus, o Deus vivo, é só através de Jesus. Quando você clama por Jesus, você entra na presença de Deus, e Deus vem e muda a história da vida. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, Deus está aqui, amém? Amém? Creu tu nessa palavra? Aí você pode perguntar: pastor, por que eu estava passando essa situação? Não sei, Deus sabe. O que resta é você dizer o seguinte: Senhor, entendi, eu vou continuar firme, vou continuar glorificando o teu nome, eu vou continuar cantando como a gente canta aqui de vez em quando: o Senhor é Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo meu Deus. Eu continuo na tua presença, eu continuo confiando em ti. Porque se Jó tivesse desanimado, falado mal, ele poderia ter morrido com aquela enfermidade. Mas Deus curou, restaurou, deu para ele mais 10 filhos, 7 filhos e 3 mulheres, 3 filhas. Deus deu em dobro a riqueza para ele, e ainda deu mais 140 anos. Então você que acha assim: já estou velho, está na hora de eu ser recolhido, para com isso, para com isso. Eu disse aqui de manhã, eu nunca me esqueço uma pregação do pastor Lucena, que teve aqui algumas vezes, e uma das vezes que ele teve, ele disse o seguinte: ainda bem que Deus não leva em conta todo tipo de oração que a gente faz, né? Porque quantas pessoas já pediram assim: Deus, eu quero morrer, quero morrer. Eu, se fosse Deus, eu não sou, mas se eu fosse Deus, eu falava: tá bom, filho, tchau, está me perturbando muito aí. Mas Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Deus fala: não, filho, eu ainda tenho muito para fazer em você e através de você. Confia em mim, eu vou mudar a história da tua vida, confia. Assim como Deus fez com Jó, o mesmo Deus está aqui hoje. Resta saber se a gente quer se aprofundar na presença dele em oração, ou se a gente vai continuar do mesmo jeito. Está dada a oportunidade. Convido você a fechar os seus olhos, convido você a falar com Deus agora. Curve sua fronte, feche os teus olhos e fale com Deus. Aliás, comece, se for o caso, pedindo perdão. Fala: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor. Eu vinha na igreja, era aquele negócio, eu era ativo, trabalhava aqui, trabalhava ali, fazia isso, fazia aquilo e tal. E, Senhor, eu nunca te conheci como deveria te conhecer. E hoje eu quero viver esse novo tempo. Me ajuda, me fortalece, me capacita. Senhor, permita que eu tenha experiências contigo. Senhor, permita que eu me aprofunde na tua presença. Senhor, revela-te a mim, fala comigo. Traz, ó Deus, um novo tempo na minha vida. Estou te dando dicas aqui para você orar, aqueles que querem orar.
Aqueles que querem sair dessa zona de conforto, desse momento assim, eu vou na igreja, eu não vou, tá tudo bem. Ah, se Deus fizer, beleza. Ah, é assim mesmo, eu nasci para sofrer. Não, eu estou falando algo para mudar a história da tua vida. Como Deus mudou a história da vida de Jó. Irmão, irmã, para de reclamar, começa a orar, começa a glorificar, começa a agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez na tua vida e por aquilo que eu sei que Ele ainda vai fazer, porque Deus tem muito a fazer em nós, por nós, através de nós. Creia, fale com Deus, aproveite, esse é o momento, abra o teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Andala shori andoro kanda, yandala shori kandala, yandala shori andala, kuri kandala na shori ala andala. Ah, Deus, eu me uno aos irmãos que oram aqui, aqueles que assistem, aqueles que porventura ouvem também. Aqueles que entendem, ó Pai, que não tem religião que leva ninguém ao Senhor, que não tem santo ou santa entidade que possa levar alguém a Ti. Só existe um mediador, a Tua palavra ensina isso, um mediador entre o Senhor e os homens, a saber, Jesus Cristo. Aquele que, ó Deus, se destituiu da Sua glória, Teu Filho amado, que veio aqui, que nasceu, que viveu como humano, como homem, que não pecou. E por causa de não ter pecado, quando Ele se sacrificou na cruz do Calvário, o Senhor aceitou o sacrifício dele. Ele morreu numa sexta tarde, mas no domingo de manhã Ele ressuscitou. A morte não tinha poder sobre Ele, o pecado não tinha poder sobre Ele. E Ele está vivo, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso, ó Deus, nessa noite, aqueles que clamam a Ti em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer um tempo novo, ó Pai, que Ele possa continuar, que ela possa continuar crendo que o Senhor é Deus, que se o Senhor permitiu alguma situação, ó Deus, Tu permitiu para nos ensinar, para nos fazer crescer, para a gente se aprofundar, para a gente ter relacionamento contigo, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Pai, fortalece a fé de cada um aqui, Senhor. Ó Pai, eu creio que o Senhor está mudando histórias aqui, virando páginas nesta noite. Eu creio que o Senhor está trazendo um tempo novo na vida de alguns que clamam, alguns que querem, ó Deus, estreitar esse relacionamento. Eu creio, ó Deus, na ação do Teu Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, meu Deus, traz sobre este povo unção, traz sobre este povo poder, traz, ó Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, quebra as barreiras que possam existir em nós. Acrescenta fé, ó Pai, aos nossos corações. Abençoa, ó Deus, a vida espiritual da Tua igreja. Que cada um destes possam se aprofundar na Tua presença. Que cada um destes possam ter experiências profundas contigo, Pai. Em nome de Jesus. A começar por hoje, a continuar na quarta, na quinta, nos cultos especiais que vamos ter, a continuar no próximo domingo, na próxima sexta, na escola, na oração. Oh Deus, que até o final do ano possamos viver um novo tempo, possamos viver, ó Deus, o que foi profetizado aqui. Gente nova, gente convertida, gente liberta, gente com vida saudável, um lugar melhor, um lugar maior, conforme o Senhor tem, ó Deus, reservado para esta igreja. Que seja assim na vida do Teu povo, ó Pai. Quebra as barreiras, quebra barreiras, Senhor. Tira impedimentos, tira toda obra contrária, Senhor.
toda retaliação do maligno. Oh Deus, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, todo tipo de encantamento, ó Deus, contra a mente das pessoas, seja arrancado, seja destruído. Oh Deus, abre os olhos espirituais do teu povo, traz um novo tempo para as vidas aqui hoje, traz um novo tempo para a nossa igreja, traz um novo tempo para esta nação, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia.